Em primeiro lugar, bem-vindo aí ao nosso programa, né? Enquanto o Jones Rossi está de férias. E é claro que o Fiuza já falou muito sobre isso, eu concordo com tudo que ele disse, né? E assim, é óbvio que é preocupante, é óbvio que a gente fica alerta, e é óbvio que também o anúncio da morte da velha política no nosso país foi um tanto precipitada. Então você tinha perguntado para o Fiuza, isso pode ser aí um sinal desse casamento do Bolsonaro com o Centrão. E aí agora você me pergunta se o Arthur Lira, que é o candidato do governo, né, à sucessão do Rodrigo Maia na Câmara, se ele sentou com gente como o PT e de repente, até agora o que temos são fofocas, né, um site de fofocas, mas se ele de repente colocou na mesa, por exemplo, a questão da reforma trabalhista, do imposto sindical, né? O que isso significaria em relação a esse governo que tem uma agenda mais liberal na economia? Bom, significaria um baita retrocesso, não tem dúvida. E sim, é óbvio que um Arthur Lira no comando, indicado pelo presidente, pelo governo, representa um casamento com o Centrão que já aconteceu. Agora, para a gente fazer qualquer análise aqui séria, né, e eu não estou aqui no esporte de ficar atacando pedra apenas ou torcendo contra, e já falamos disso em outros programas do Papo né? O próprio Fiuza colocou muito bem que a coisa mais fácil que tem no mundo é só ficar atacando, né? O papel da análise é entender a primeira pergunta básica, né? Qual é a alternativa? Então, a própria deputada estadual Janaína Pascoal teve muita repercussão a mensagem dela nas redes sociais nessa quarta-feira, né? Ela estava questionando isso, né? Qual é a lógica? Alguém me explica a lógica do presidente, do governo apoiar alguém como Arthur Lira? E eu tento explicar. A lógica é que não tem muita escapatória, né? Ela até colocava, tem nomes muito mais alinhados com o governo. Eu concordo 100%. Aliás, Rafael, você, ao lembrar da questão do imposto sindical, já citou um deles. O deputado aí do Paraná, né, o Paulo Eduardo Martins, com quem eu tenho um ótimo relacionamento e tenho muito respeito pela atuação parlamentar dele, mas ele não tem chance. É só esse pequeno problema. O Marcel Van Hatten do Novo, em que pese o Partido Novo também está com uma postura meio errática, ainda mais pela figura do seu fundador principal, né, o João Amoedo, que se tornou um anti-bolsonarista extremista, na minha opinião. A própria esposa dele andou dizendo que não há espaço no partido para ninguém que defenda, né, o governo, coisas do governo, o que me parece um tanto estranho, até autoritário, né, um partido que tem uma agenda liberal, uma plataforma que deveria reconhecer méritos e virtudes nesse governo, ou no Ministério, por exemplo, da Economia, do Paulo Guedes. Então, é difícil entender. Mas o Marcel Van Hatten também é um bom nome, em termos de postura parlamentar. Mas e aí? Também não tem chance, né? Então, veja, nós vivemos num país que tem o tal presidencialismo de coalizão. O Bolsonaro venceu para acabar com isso. É verdade, né? Ele era alguém que estava ali no 7º mandato, no 30 anos de Congresso, mas se vendeu como um outsider. Verdade também. Em primeiro lugar, eu não sei dizer o quanto ele tentou ou não bater de frente com esse sistema. A minha avaliação é que ele tentou. É que ele de fato foi e tem sido, dentro dos parâmetros históricos, bastante outsider em relação ao establishment, em relação ao tal sistema, o deep state, né? Basta pensar na configuração ministerial que ele preparou, sem os feudos partidários e tudo. Na minha concepção, Rafael, havia ali uma crença bolsonarista genuína, talvez, não configurando um estelionato eleitoral por si só, mas de que seria possível fazer essa revolução de fora para dentro. Pressão popular, bancadas temáticas, e isso se mostrou um tanto ilusório, como eu, aliás, que sou um pouco mais cético e talvez realista, né, menos romântico, como eu mesmo já tinha antecipado. Antes do governo assumir, eu tinha dito que ele ia decepcionar aqueles mais puristas, a militância mais aguerrida, que eu chamava até de jacobina, porque queria fazer essa revolução, né? E o Brasil não é um país afeito a revoluções, ele vai ter reformas graduais. E quando a gente olha uma Tereza Cristina, quando a gente olha um Tarcísio Gomes de Freitas, quando a gente olha o próprio Paulo Guedes, quando a gente olha o Ricardo Salles em ministérios importantes, e a gente sabe que eles não estão ali como representantes desses grupos de interesses, que eles não são despachantes de certos
grupos de interesses fisiológicos apenas, né, a gente percebe que houve sim mudanças significativas e qualitativas. Né, o ministro Tarcísio está pavimentando o país, melhorando a infraestrutura, chamando para o jogo a iniciativa privada, e isso está mudando a cara da economia e do setor produtivo. Né? E o próprio ministro Paulo Guedes tem uma agenda muito virtuosa de reformas. Agora, como é que essa agenda tem mais trânsito e mais possibilidade de êxito no Congresso, uma vez que o Congresso foi eleito e que o Bolsonaro não foi eleito como déspota esclarecido, e sim como um presidente que precisa governar com esse Congresso? Essa é a pergunta. Então, todo mundo que fica só tacando pedras, eu sempre pergunto, e aí, qual é a alternativa? Ah, mas foi o presidente que se candidatou com esse discurso e ele que ia enterrar a velha política. Mas entre a intenção e a realidade tem no meio uma coisa chamada Congresso, né? E também STF. Porque o Fiuza já falou um pouco dessa simbiose um tanto golpista que houve ali claramente na tentativa de viabilizar uma reeleição inconstitucional de cada líder, né, na Câmara e no Senado, o que seria um oxímoro um tanto esquisito, né, uma jabuticaba brasileira, a Constituição inconstitucional, né, que teriam criado, e que ali por uma traição, pelo que os bastidores andaram dizendo, né, uma traição do Fux e do Barroso, que acabou não levando a cabo esse golpe, né? Mas e aí? Então o Maia é o nome certo para tocar essa agenda do ponto de vista do governo ou do povo que elegeu esse governo? Há muitas controvérsias, para dizer o mínimo. O Rodrigo Maia adora repetir que quem trava a pauta é o executivo, mas isso é uma piada de mau gosto. Né? Quer dizer, o próprio ministro Paulo Guedes e outros do governo já mostraram a quantidade de projetos que estão lá travados, enquanto que o Maia está pensando, não só pensava nesse golpe e diz que não queria ser reeleito, né, uma piada também, mas ele está pensando em outras pautas, como, por exemplo, projeto de lei de combate a fake news, que na prática é censura de rede social, pautar plantação de maconha no Brasil. Ele está com outros interesses, aparentemente. Então, quando a gente fala centrão, Rafael, a gente tem que dar um passo antes, né, e perguntar qual centrão. Porque o que se chama centrão é muito abrangente no país. O DEM foi o grande vitorioso das eleições municipais, é centrão. E tem de tudo ali. E o PSDB é um partido de centro-esquerda. E o PP, os republicanos, e PSD e tudo mais configura centrão. Mas qual centrão? Porque a ala do Rodrigo Maia também é centrão. E quando não foi adiante o golpe, a ala do Rodrigo Maia já está dividida. Então, o Arthur Lira representa uma parte do centrão. Então, assim, o governo vai ter que governar com o centrão, porque senão não tem governo. Senão, na verdade, tem impeachment. Tem reversão no tapetão, com conluio com o STF, que já vem também nessa toada, impede o governo Bolsonaro. A gente sabe que tem esse afã golpista para tudo que é lado ali, as intrigas palacianas e fora, as intrigas de Brasília, na verdade, né? Então, tem dentro do palácio, dentro do governo, tem fora, tem no STF, tem no Congresso, um monte de gente louca para derrubar o presidente. Porque ele é um estranho no ninho, dentro dessa postura típica de acordão tradicional. Então, algum tipo de coalizão vai ter que ter. Você não consegue governar sem o Congresso, e se você não quiser cair no rumo de um mensalão, de um petrolão, como fez o PT, você vai ter que chamar para o jogo. Então, o que isso significa na prática? Que você vai ter que entregar nacos do governo e que você vai ter que desidratar reformas. O Moro saiu muito decepcionado, né? A gente já falou muito no programa aqui sobre a postura esquisita do próprio ex-ministro Sérgio Moro, mas ele saiu muito decepcionado porque a reforma, o projeto de reforma dele, da questão lá do projeto de lei de segurança e tudo, foi deformado, né, pelo Congresso, não foi pelo presidente. E aí ele culpa só o presidente e agora fica dando espetadinha, alfinetada, falando que foi para iniciativa privada para atender numa consultoria e ganhar dinheiro com empresas com problemas na Lava Jato, né, que agora, como está decadente o combate à corrupção no governo, ele está no lugar certo, que é a iniciativa privada. Isso soa como uma coisa meio egotrip até, né? Onde ele está é o melhor lugar. Agora, por que
o projeto de lei não foi como ele queria? Porque ele achava que ele era um déspota esclarecido, que o presidente ia ter o poder da caneta absoluta? Então a realidade não é assim. Na economia, né? Na política, na economia funciona a questão técnica e a gente sabe quais são as reformas ideais. Na política, o ótimo é inimigo do bom e do possível. Então veja, nós estamos discutindo, tem um jornal que já deu hoje aí, né? Que talvez o Alcolumbre, que também foi queridinho de muitos, e sim, teve o apoio do próprio presidente, né? Ia ser a nova política. Logo, logo ele se mostrou um Renan Calheiros reconfigurado e agora já está dizendo talvez que no acordo aí para a sucessão dele tem um nome lá que ele indica e que o Renan Calheiros, o famoso Munha, aquele que nunca morre, né? Que tinha 12 processos, tudo caducando, sei lá, o Renan Calheiros assumiria a CCJ. Uma das mais importantes comissões ali, né, do Senado. Então, de novo, quem cantou a morte da velha política no Brasil estava sonhando, né? Ou hibernando. Então, de novo, né? Temos um ministério onde importa, principalmente, demitiram o ministro do Turismo, que além de tudo tinha lá escândalo pendurado sobre a cabeça de negócio de laranjal na eleição, no PSL. Demitiu o ministro do Turismo, porque, pelo visto, vai entrar no pacote aí, para atrair votos, né, para os candidatos que o governo apoia, para o governo. Mas enquanto o Tarcísio estiver lá, a Tereza Cristina estiver lá, o Guedes estiver lá, o Salles estiver fechando torneira de ONGs e grupos poderosíssimos ambientalistas, né? E tocando uma pauta muito mais voltada para a realidade brasileira, lixão e saneamento e coisas que o governo vem fazendo, né? E aí? A gente vai entrar no hobby de tacar pedra e falar que tudo é uma porcaria? Quer dizer, comparado a quê, né? Comparado a quê? Então, de novo, eu estou no papel de fazer análise realista. Não me convidem, né, para digressões utópicas, românticas e reais, porque isso aí para mim é pouco produtivo.